Estamos chegando com o programa Mega Profissionais. Hoje no programa nós vamos abordar o tema vida pós-morte. Será que existe vida após a morte? Isso, aliás, até parece um pouco incoerente, né? Se morreu, acabou com tudo. Ou será que continua a vida depois dessa morte? E que morte é essa? Para onde vai o nosso espírito, já que o corpo morreu? E o espírito vai para onde? Essa é uma dúvida que com certeza acompanha a humanidade inteira, desde a época lá do Egito, onde os egípcios já mumificavam os seus reis, os grandes reis, né? E também algumas pessoas também que pertenciam à alta classe social naquela época, porque acreditava-se que os mortos voltariam à vida naquele mesmo corpo, ou seja, tinha que permanecer o corpo intacto, para quando aquele espírito voltasse a ocupar aquele corpo, estaria pronto. Tanto é que guardavam-se inclusive todos os tesouros e também comidas, tá, gente? Dentro lá das grandes as grandes pirâmides do Egito, né? Isso já vem há muitos anos atrás. E até hoje a humanidade ainda precisa dessa certificação. Será que existe ou não vida pós-morte? Esse assunto nós vamos debater hoje aqui no programa Mega Profissionais com dois convidados. O pastor Júlio César, ele que é da Igreja Sal da Terra, e também eu estou recebendo aqui a Elzita, que ela é coordenadora de pesquisa e estudos de cursos da Federação Espírita do Estado de Goiás. Vamos debater sobre esse assunto e também, é lógico, com os meus convidados hoje que estão aqui também pertencendo à nossa pequena e seleta plateia de hoje, que também vão me ajudar a fazer o programa de hoje. Eu, se eu fosse você, não sairia daí. Eu volto já já, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Mega Profissionais, hoje abordando o tema vida pós-morte. Será que existe vida após a morte? E como será essa vida? Os meus convidados hoje é Elzita Melo Quinta, ela que é coordenadora de estudos e cursos da Federação Espírita do Estado de Goiás, também pertence ao Núcleo de Pesquisa e Estudos do Evangelho da Federação Espírita do Estado de Goiás. Também você é escritora, né? Você tem alguns livros também publicados. A esse respeito também? Não. Na área de psicologia, corpo e educação. Você é psicóloga? Eu sou pedagoga. Pedagoga. Ok, daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Tá. E também aqui o pastor Júlio César, ele que é da Igreja Sal da Terra, não é isso, pastor? Isso. Seja bem-vindo aqui no programa Mega Profissionais. Tá? E a minha primeira pergunta é essa. Elzita, você está aqui representando a Federação Espírita, não é isso? Os espíritas daqui do estado de Goiás. Existe vida pós-morte? Existe uma forma de não existir vida? Boa pergunta, mas eu estou perguntando a você, quero saber, na sua visão espírita, existe mesmo a vida pós-morte? Como é que é essa vida? Olha, todos nós temos esperança na vida futura. E a continuidade da vida é uma realidade. Por exemplo, vamos fazer uma analogia um pouco tosca, mas que dá para a gente perceber bem isso. A sua vestimenta, quando acaba, fica rota, estraga, rasga e você troca, acabou a vestimenta, acabou a vida. Porque quem veste um corpo é um espírito que é imortal. E as religiões têm como tradição essa profunda fé numa vida futura. Na verdade, isso é um ponto em comum entre todos nós, a esperança na vida futura. Então, nós espíritas acreditamos sim na continuidade da vida após a vida. Nós acreditamos que o espírito imortal está sempre em crescimento, na conquista de si mesmo, no encontro com Deus, e esta é a realidade. Porque como fica o ser, como fica uma pessoa, quando no plano material ele não acredita numa divindade, ele não acredita na continuidade da sua vida. Você não acha que essa, só te interrompendo um pouquinho, você não acha que essa é uma necessidade do ser humano, não? De acreditar que existe vida após morte para que não acabe com tudo? Eu não digo que seria uma necessidade, mas uma realidade da consciência. Porque todos nós, no fundo, nós, tem até uma charge que diz isso, todos nós nos declaramos contra Deus ou materialistas, até que no momento que você está no avião, ele vai cair, aí você, meu Deus, me ajude. É verdade, tem vários casos. Está na consciência. Uhum. E na consciência está a lei divina. Sim. Então isso é uma realidade. Então nós temos formas diferentes de interpretação, porque todas as religiões são caminhos necessários para essa condução das almas, para essa necessidade da ligação com a transcendência, que é a nossa realidade. Ok.
Na opinião dos evangélicos, pastor, como que fica essa vida? Também creem na vida após morte? Ou como diz eu gostei até de falar vida após vida, né? Como é que funciona? Na verdade, nós cremos que, primeiro que aquilo que nós chamamos de vida eterna, né? O que é a vida eterna? Para nós a vida eterna é uma pessoa, a vida eterna é Jesus. Então, e essa vida não é que ela vai começar após a morte, essa vida já começou, ele disse, aquele que crê em mim, né, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Então a vida eterna nós começamos a desfrutar dela a partir de agora, a partir do momento que eu creio e recebo Jesus como Senhor da minha vida, que o Senhor Jesus habita no meu coração, que a minha vida pertence a Ele. A partir dali eu começo a desenvolver aquilo que a Bíblia chama de desenvolver na salvação, a vida eterna. Então a vida eterna para nós é uma pessoa e essa pessoa é aquilo que a Bíblia chama interessante. A Bíblia dá três classificações. Existem três tipos de vidas. A vida bios, que é a vida biológica dos seres vivos, animais, vegetais, né? Os seres humanos. Existe a vida psique, que é a vida psicológica, né? Que é a vida da alma, do sentimento, das emoções. E existe aquilo que a Bíblia chama de vida zoe, que é a vida eterna. Então, quando eu penso que quando você está falando de vida após morte, você está falando dessa vida, que é a única vida que existe. Eu quero saber qual a concepção evangélica sobre essa vida após morte. Seria essa vida zoe? Vida zoe. Então, definindo aqui agora, a vida zoe é a essência da vida de Deus. Então, é a vida de Deus morando em nós, vivendo em nós. E aí, existe alguns conceitos interessantes, igual, por exemplo, o aniquilamento total. Tem pessoas que creem, não, morreu, como você falou agora há pouco, morreu, acabou. Se há um Deus, e se esse Deus fez todas as coisas segundo um propósito, então a nossa existência aqui, ela tem que ter um propósito, tem que ter aquilo que nós chamamos de sentido da vida. A vida tem que ter um sentido. E se não há um Deus, se não há um Criador, e aí existe um aniquilamento total, então aí realmente não há sentido, não. Eu acredito que então, por isso até que eu fiz aquela pergunta para você, Zita, que se imagina a humanidade acreditando que viveu essa vida, acabou. Não tem mais nada, acabou. Então tem que viver. Você imagina como nós nos comportaríamos. Nós não teríamos senso de organização, de disciplina, senso moral, principalmente de moral e de respeito ao outro. Exatamente. Sair matando e roubando todo mundo, porque nada vai acontecer. Né? Eu vou ser preso nessa vida, mas acabou. Nada existe? Nada existe. Depois, o homem precisa desse limite, né? Precisa dessa ideia. O apóstolo Paulo fala, você tem consciência, está falando algo parecido com o que o apóstolo Paulo falou. Não tenho consciência. Paulo disse o seguinte, olha, se realmente Cristo não morreu, não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então é o seguinte, então vamos comer, beber e vamos morrer. Não tem não sentido. Tem sentido, é o que Paulo diz. Paulo então não há sentido na nossa existência aqui. Aí nós somos meros animais. Sim. Meros animais que não há propósito. Só que contra isso você tem que ter. Você vai ter que lutar contra o argumento assim, do sentido do universo, da existência do sol, da lua, das estrelas, da natureza, da nossa vida, do nosso intelectualidade, quem nós somos. Você vai ter que lutar contra tudo isso, e não tem sentido. A pessoa morreu, pastor. Acabou a vida aqui. O espírito dela vai para algum lugar, segundo a concepção evangélica? Isso, a Bíblia diz que o pó volte à terra, né, e o espírito volte a Deus que o deu. Ele vem para Deus. Ele vem para Deus. Então, na verdade, quando eu fecho um conceito cristão evangélico, né, católico, quando eu fecho os olhos aqui, eu já abro eles simultaneamente na presença de Deus. Então, segundo a visão evangélica, a pessoa morre e automaticamente ela fecha os olhos aqui na vida e abre os olhos na presença de Deus. Isso, uma vez perguntaram para o apóstolo Paulo se ele preferia estar vivo ou ele preferia partir. Paulo, como a vida dele era uma vida voltada em favor do outro, ele disse, olha, se Deus quiser que eu fique aqui para servir o outro, eu faço de bom coração. Mas o que eu prefiro é estar com Cristo, porque estar com Cristo é muito melhor. Isso é Novo Velho Testamento? Novo Testamento. Então Paulo, ele ensinando assim, que se eu partir agora, eu vou estar com Cristo. E é isso que nós cremos. Você partiu, você está com Cristo. E aí, o que eu vou fazer lá? Olha, que é uma grande curiosidade. Exatamente. Eu vou ver a Deus, eu vou ficar lá para a eternidade. Isso. Nós cremos
Não, porque nós cremos, e o que a Bíblia nos diz, no gozo eterno. A Bíblia diz que aquelas pessoas que entram na presença de Deus, a Bíblia, até Jesus nos disse isso, ele fala uma frase assim, para aqueles que falam, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, entra para o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Então a sua pergunta, ela pergunta, o que nós vamos fazer? Paulo responde ela dizendo o seguinte, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para todo aquele que o ama. Quer dizer, por mais que... Nós não sabemos. Sabemos que é um gozo profundo, porque a presença de Deus, nós vamos estar até que fim, né? Agora, na presença daquele que nos criou para Ele. A Bíblia diz que nós fomos feitos dele, por Ele e para Ele. E aí é a consumação total. Contrapondo isso, eu queria que a senhora me falasse segundo a visão espírita. Também é mais ou menos isso? Eu fecho os olhos e olho e abro os olhos direto com Deus. Eu me já deparo com Deus. É mais ou menos isso? Como é que é a visão espírita com relação a isso? Eu fechando os olhos, não. O corpo fechando os olhos. Naturalmente, o espírito que se liberta entra em contato com a outra dimensão. E tudo vai depender da característica desse espírito. Outra dimensão? Outra dimensão. Céu. Não, o que seria o céu? O céu, para nós espíritas, não é um local geográfico. É um estado interior. Tanto o céu quanto o inferno. Você faz o seu inferno e você faz o seu céu. Agora, existem nas dimensões, nas esferas extramateriais, o que nós chamamos de colônias espirituais. E essas colônias são organizadas de acordo com a evolução dos seus habitantes. Então, colônias mais ou menos avançadas, de acordo com o estágio espiritual. Agora, eu queria retomar uma questão fantástica que o pastor colocou, porque, de repente, assim, às vezes, são apenas alguns pontos controversos na nossa própria interpretação. Por exemplo, muita gente acha que a doutrina espírita não respeita a Bíblia, não aceita a Bíblia, e é inversamente o contrário. Porque toda a codificação é calcada nas revelações espirituais. E Kardec era um conhecedor profundo dessas questões das leis espirituais. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, em todos eles, ele faz uma menção na introdução sobre essas questões. E quando o pastor coloca, se referindo ao capítulo 15 da primeira carta aos Colossenses, quando Paulo coloca, se não me falha a memória, no versículo 44, semeia-se corpo material, ressuscitará corpo espiritual. Dentro da lógica espírita, o que é isso? No projeto de retorno do espírito a novas experiências, o que é que acontece? O semeia-se corpo material. É a nova concepção, uma nova vestimenta, que esse espírito imortal, milenário, com suas conquistas, com seus méritos, com seus deméritos, virá em planos. Mas onde é que está Deus aí? Eu queria ver porque Deus está em tudo. Não, mas o espírito vai, segundo a visão espírita, ver esse Deus? A gente vê Deus, não precisa desencarnar, não precisa morrer para ver Deus, porque você vê Deus dentro da sua própria consciência, dentro do seu próprio coração. Eu quero entender melhor sobre essas colônias espirituais. Chegaremos lá. Nós não entendemos Deus como uma pessoa. O que é Deus? É a primeira questão do Livro dos Espíritos. Deus é a causa primária de todas as coisas. O princípio inteligente, a causa primária de todas as coisas. Então Deus é o Criador. Né? Exatamente, porque a gente não tem essa ideia antropomórfica da divindade. Nós sabemos que é um ser superior. Mas não reconhecemos esse ser superior de barbas brancas, camisolão, assim como uma criatura vetusta, porque quando a gente entende que se retrata de forma artística a figura de Deus como um rei, o que significa isso? É a nossa concepção de poder e de hierarquia no plano terreno.
Eu quero entender melhor sobre isso, mas eu vou pedir que vocês me aguardem mais um pouquinho aqui no programa, que eu vou chamar o intervalo comercial e daqui a pouquinho vamos saber mais o que é Deus, tá bom? E eu, se eu fosse você, não sairia daí, eu volto já já. Estamos de volta com o programa Mega Profissionais e para você que acabou de chegar, hoje nós estamos falando de vida pós-morte com os meus convidados, Elzita Melo Quinta, ela que é coordenadora de estudos e cursos da Federação Espírita, e o pastor Júlio César do Nascimento, que é da Igreja Sal da Terra. Antes de entrar aos comerciais, Elzita, eu já te questionava, quem é Deus segundo a visão espírita, né? E você me explicava que Deus não se materializa, não é uma persona, né? Não é uma pessoa em si, mas ele tem uma simbologia para vocês, né? E você começou a me explicar isso, eu queria que você aprofundasse mais. Então, a gente começaria exatamente com a questão. Na doutrina espírita, nós não questionamos quem é Deus, porque não se personaliza, mas é a questão número 1 que abre o livro dos Espíritos. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, isso para o espírita, essa definição, é que dá a ideia de Deus. A criatura superior, responsável por tudo que a gente vive e convive. Não é uma pessoa. Não então, é uma pessoa. Vou ver, né? Segundo não como pessoa, mas você vai senti-lo no seu coração como luz, e não precisa como bem. Claro que não. Segundo a religião espírita. E aposto com o pastor também, que nem como evangélico. E aí, pastor, como é que vai ser? Existe essa personalidade, Deus? Existe. Talvez, se você puder pegar toda a Bíblia e perguntar assim, quem é Deus, resumir, não é nenhuma frase, em uma palavra. Sim. A palavra que define Deus é Pai. Em toda a Bíblia, você vê que Jesus, todas as vezes que ele ia se direcionar para falar com Deus, ele falava Pai. E o nome que Deus gostaria que nós mais o chamássemos não é de Todo-Poderoso, Onipotente, Senhor dos Exércitos, Criador do Universo, é Pai. Que é o grande problema da nossa sociedade. Mas ele tem uma figura? Sim, ele tem uma forma. Com que ele parece? Ele é espírito, né? A Bíblia diz Deus é espírito. Sim. Então, uma vez fizeram essa pergunta para Jesus. Filipe, um dos apóstolos, fez essa pergunta para Jesus. Falou, mostra-nos o Pai. E Jesus falou para Filipe, olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Quer dizer, ele fala acerca da forma de Deus. Como que é essa forma? Né? Não tem como você definir o Espírito. Agora, Jesus Cristo, ele é o Deus visível, é a forma que você consegue ver Deus. Então, e como é que você consegue ver Deus? É a personificação do amor. Então, tudo que é amor, tudo que o amor define, e não o amor no conceito... Mas não é uma coisa concreta, então. Deus não existe concreto, igual eu estou vendo o senhor aqui agora. Não, ele existe, sim. Deus, sim, não, ele existe, eu sei que existe, claro. E ele existe na forma de 3 pessoas, né, segundo o nosso conhecimento, Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Ele é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. É um Deus, mas em 3 pessoas distintas. E você fala assim, nós vamos vê-lo? Vamos. Como vai ser? Não sei. Porque aqui entra no segredo que você falou, né? Aí, no mistério. Isso aí, eu só tenho uma certeza. Eu vou vê-lo. Né? Na verdade, eu já o vi em meu coração. Agora eu quero essa fórmula, como ver. Por quê? Porque o senhor vai morrer, como todos nós vamos morrer, né? Isso. E o senhor vai fechar os olhos e vai ver a Deus. Mas, todo mundo é digno de ver Deus? Essa é a minha pergunta. Porque o que o pastor estava começando a falar, ele falou que Deus é amor. Né? E eu lembrei da Elzita aqui falando que é a personalidade, como é que é, o princípio de todas as coisas, né? É mais ou menos uma abstração, que é a dificuldade nossa de seres vivos, humanos. Posso pessoas. contar uma história? Sim, por favor. Essa questão de a gente querer a definição da ideia de Deus, nós temos que reconhecer que nós ainda somos pequeninos. Quando o pastor coloca muito bem que como Deus quer ser reconhecido é como Pai, é no sentido dessa amorosidade. E a Bíblia, ela é extremamente simbólica, então nós trabalhamos com símbolos o tempo inteiro. Quando Jesus vira para o discípulo e diz, olhe para mim, eu sou a imagem de Deus. Realmente, todos nós somos a imagem de Deus em espírito. Porque qual que seria a forma? Deus é luz. Porque a nossa cabeça ainda é muito, muito curta para entender determinadas coisas e essa
é uma delas. É uma delas. Então, agora deixa eu te contar a história. Ah, sim, por favor. Eu pedi. É porque eu estou curioso, Olha só, eu quero saber mais coisas. Santo Agostinho, um famoso doutor da igreja, extremamente inteligente, estava, assim como nós, preocupado em querer entender essa ideia de Deus. E ele meditava à beira-mar. Então, Santo Agostinho estava meditando quando, de repente, apareceu uma criancinha, pegou um didal, daquele que a costureira coloca no dedo, né, para costurar, e com esse didal ele fez um buraquinho na areia, pegava a água do mar, trazia nesse didal e colocava. E várias vezes ele fez esse trajeto das ondas para a praia, com o didalzinho cheio de água. Santo Agostinho foi chamado a atenção por aquilo e perguntou, mas o que você está fazendo? Ah, eu vou colocar a água do oceano nesse buraco. Você está louco? Não. Louco está você querendo entender a ideia de Deus. É bem direto, né? Bem direto. Acho que cabe um pouquinho para nós. Na verdade, sai um pouco da nossa dimensão, sim, daquilo que a gente pode. Porque é aquela velha história que eu até perguntei, para o céu, vai para o céu? Por quê? Porque a gente foi criado desde pequeno, sim, a gente não, grande parte de nós, né? Foi criado desde pequeno, nós vamos para o céu. E a gente apontava com o dedinho lá para o céu. Só que depois que as naves espaçonaves começaram a sair e foram mostrando a dimensão, né, do universo, então a gente foi perdendo a referencial de céu. A gente precisava de alguma coisa de céu. Onde fica o céu, pastor, para a igreja evangélica? Onde é o céu? Existe o céu? Existe. O céu é real para nós, né? E agora, mais importante do que um lugar em si para nós, porque, por exemplo, para nós, o que é importante no céu? Porque a Bíblia vai usar algumas linguagens figuradas para falar do céu. Vai falar que lá no céu, as ruas, então eles usam linguagens figuradas, são como de ouro, mar, como de cristal, mas o que importa para nós não é o local, como ele é em si, porque a Bíblia nos diz que o que faz o céu ser céu é a presença de Deus lá. Então, o céu só é o céu porque Deus está lá. Mas é um espaço geográfico? Só que aí nós vamos usar uma linguagem antropomórfica, né? É um espaço geográfico para a gente entender aqui. Para a nossa linguagem humana, vamos entender assim, é um espaço geográfico. Não é, agora, ele não é como nós podemos ver hoje o espaço geográfico no nosso conceito hoje. Ele não é material assim, né? Sim. Porque são formados por espíritos, né? Espírito glorificado. Então, por exemplo, o mesmo conceito nós temos de inferno. Até um dos pais da igreja, ou não, um dos cristãos, né, espanhol, João da Cruz, dizia o seguinte: o céu só é o céu porque Deus está lá. Porque se Deus não tivesse lá, o céu seria o inferno. O inferno existe também. O inferno existe. O que é o inferno para nós? Um local onde Deus não está. Onde ele decidiu não estar. É o nosso conceito. Por que isso? O demônio está lá. Porque, na verdade, quem está lá, né? Porque alguém tem que estar lá, né, gente? Se Deus não está lá, tem que ter alguém lá, né? Eu não quero estar lá, mas você pode ter certeza disso. Mas do nosso conceito aqui, né? E como muito bem a nossa colega colocou, existe algumas diferenças. O nosso conceito, o homem não foi criado para o inferno. A Bíblia diz que o inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Certo. E o inferno, então assim, quem vai para o inferno? Então algumas pessoas pensam assim, mas se Deus é amor, por que existe o inferno? Eu digo não, porque Deus é amor, é porque existe o inferno. Porque, deixa eu explicar melhor. Nós suponhamos que você é aquela pessoa que odeia Deus. Né? Você sabe que existe muita gente que odeia, a pessoa tem um ódio a Deus. A pessoa odeia. Já pensou você passar a eternidade lá numa pessoa que você odeia? Então isso é um inferno. Então Deus, sendo amoroso com essa pessoa, para que essa pessoa não... Né, Deus criou um lugar onde a presença manifesta real dele não vai estar, que é o inferno. Então quem vai para o inferno? Aquelas pessoas que querem viver longe de Deus. Entendi. Então, esse é o conceito. Entendi. Agora você já tinha nos antecipado também que existe as colônias espirituais, né? Que é onde a pessoa desencarna, segundo a religião espírita, que é morrer, né? Desencarnou, morreu. Que vai do corpo, morreu do corpo. Vai para o plano espiritual, sim, né? Outra dimensão, e tem lá colônias espirituais, né? Isso é geograficamente falando ou no campo
Nós podemos... Psique, eu não sei como é que eu vou colocar isso. Não psique. É uma realidade transdimensional. O que significa isso? Quando a gente coloca assim, existe o inferno, existe o céu, e o Espiritismo coloca céu e inferno são condições conscienciais, como o pastor colocou bem. O que é o inferno? É onde não está Deus. Então, se na minha consciência, no meu interior, não tem Deus, eu estou no inferno. Por quê? Tem muita gente boa, vocês estão falando do pessoal que não fala de Deus, mas tem muitos ateus bons, sim, são gente boa, exatamente. Não são gente ruim, não. É verdade. Né? E outra coisa, ateu bom não precisa de religião, porque o importante é você cultivar a bondade. Então, existem pessoas que não têm uma cor religiosa, não têm uma tradição de segmento de rito, mas que são extremamente humanas. Sim, Essas pessoas, embora digam que não, já têm Deus no seu coração. Então, quando eu coloco que o inferno é a ausência de Deus dentro da pessoa, é no sentido assim, aquela pessoa que cultiva o mal, aquela pessoa que não cultiva o bem. Entendi. Então, quando eu coloco em zonas interdimensionais, Deus criou o universo, Deus criou a luz, Deus criou o bem, Deus criou o mundo. Deus não criou o inferno. O inferno, faz lá? O inferno é criação do pensamento negativo humano. Então, o que se faz lá? Desencarnou, morreu. Vamos pegar aqui 3 exemplos de personalidade. Então, você pega uma pessoa tranquila, comum, cumpridora dos seus deveres. Então, o corpo fenece e essa pessoa entra em contato com a sua realidade espiritual. Se ela viveu no bem, ela será conduzida a um local geográfico no plano espiritual, que são as chamadas cidades do além, ou cidades espirituais, e ali ela dá continuidade, até ter condição de retornar e continuar a sua caminhada como encarnado. Certo? Ela volta? Ela volta. Se precisar, ela volta. E como é que é esse retorno? Esse retorno é através do processo reencarnatório. Quando, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, um doutor da lei questiona Jesus, o que é preciso para ganhar o reino do céu? E Jesus coloca o seguinte, ninguém reconhecerá o reino do céu, ou o reino de Deus, se não nascer de novo. Reencarnar. Reencarnar num outro corpo. Mas Jesus não usa reencarnação porque a palavra reencarnação é uma palavra praticamente nova em termos etimológicos. Ela é do século XIX. Sim. Né? Agora, só uma pergunta só, você falando de Jesus e falando de religião. Qual que era a religião de Jesus? Jesus nasceu no judaísmo, né? Ele era judeu, ele fazia parte do judaísmo. Ele veio até porque ele veio para cumprir a lei judaica, né? A lei de Moisés. Né? Certo. E ele viveu segundo os preceitos da lei. Judeus. O judeu participou, foi circuncidado ao 8º dia, fez o seu bar mitzvah aos 12 anos de idade, que é a sua entrada à maioridade, né? E cumpriu toda a lei, guardava o sábado, todas as cerimônias. Mas não seria correto nós sermos então judeus? Porque nós somos descendentes de Jesus? Pois é, não, mas a questão é que Jesus, na verdade, ele veio, por isso que chama Novo Testamento. Ele veio, porque o judeu em si, ele rejeitou os ensinamentos da lei. A lei, a Bíblia fala que a lei... Eles não aceitam Jesus até hoje. Até hoje. Não aceitam. Porque, graças a Deus, porque eles esperam o Messias ainda. Eles esperam o Messias ainda, né? E porque eles rejeitaram e mataram o Filho de Deus, é que... e até para cumprir mesmo uma promessa, né? Então, com o Evangelho que cumpriu o que estava escrito nas Escrituras. Exatamente. Então, hoje o Evangelho, hoje o povo de Deus, né? A Bíblia fala que o Israel de Deus não é a nação de Israel que está lá. Sim. O Israel de Deus é todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, como filho de Jesus Cristo, como descendente de Abraão, né? Como filho de Deus. Então, só uma colocação, você está falando do inferno. O inferno, essa expressão veio porque perto de Jerusalém tinha um vale chamado Vale de Inom, que era onde eles pegavam as crianças e matavam as crianças e ofereciam sacrifícios aos deuses, a Moloque.
Então havia uma estátua de ferro, que eles colocavam aquela estátua gigante, oca, eles colocavam madeira dentro daquela estátua, tacavam fogo, aquela estátua ficava vermelha de bronze, eles colocavam as crianças ali na mão, e umas eram jogadas no ventre dessa estátua. Ali, depois, os judeus fizeram daquele lugar, quando eles destruíram lá, fizeram ali um lixão. Todo o lixo da cidade era jogado ali e queimado ali. Inclusive, quando aquelas pessoas eram jogadas animais, mortos, né? Mortos, tudo era jogado lá, que era um lixão da cidade. Então foi uma expressão que Jesus usou, Jesus quando fala inferno, Hades, exatamente referindo ao lixão da cidade, que é um lugar de tormento. Porque na verdade... Ele fez uma comparação. Fez uma comparação. E aí nós adotamos o inferno para tudo. Para tudo. Para tudo que não é bom. Para tudo que não é bom, as pessoas adotam o inferno. Você estava falando que você quer falar sobre o inferno também. Segundo a visão espírita ou não? Segundo a visão espírita, eu quero falar sobre essa questão dos judeus e o Deus único. Nós temos na doutrina espírita um livro muito bonito chamado A Caminho da Luz, que é uma psicografia de Emmanuel através de Chico Xavier, em que ele traça a história espiritual da humanidade. É como se a gente lesse ali a história geral da humanidade, a história espiritual. E ele coloca os judeus como aquele povo, entre os povos, que trabalhavam o processo de evolução do planeta Terra, que foram os responsáveis, a convite de Jesus, para trazer e preservar a ideia do Deus único. Então, eles fizeram isso. Eles eram os únicos monoteístas. Sim. Que, na verdade, começou com um convite feito a Abraão, que estava politeísta também, junto com os caldeus, e Abraão ouviu o Senhor e saiu de lá para fundar essa que seria o povo de Israel. Agora, então, o que aconteceu? E Jesus, pelas Escrituras, é descendente da tribo de Davi. Portanto, uma tribo judaica de expressão. Ele realmente disse, eu não vim destruir a lei e os profetas, mas vim dar-lhe continuidade. A única coisa que Jesus fez foi trazer duas palavras fantásticas que mudaram o conceito da história. A primeira palavra foi amor, que é onde ele trabalha a lei de amor em contraponto com a pena de talião, o olho por olho, dente por dente, e faz com que todos se amem mais. E ele traz a segunda grande palavra, que é o nascer de novo, ou a reencarnação. Então, Jesus é o herói do túmulo vazio. E os judeus, e ele cumpriu tudo que estava escrito de acordo com as profecias do Messias. Inclusive, o precursor ele teve na figura de João Batista. E para nós espíritas, Jesus é o quê? É o governador espiritual do planeta. Aquele espírito puro, preposto de Deus, que o auxilia na construção dos mundos. Rapidamente, para onde foi Jesus? Está com Deus. Hoje? Jesus, ele é o Senhor do universo, né, para nós. E ele reina sobre a terra, e ele reina no seu trono. Você sabe o que eu tenho, às vezes, a impressão, quando ouvindo algumas religiões cristãs, que todos falam a mesma coisa de forma diferente. Eu sempre tive essa mesma situação. São conceitos próprios, né, que as próprias religiões trazem, mas na verdade é a mesma coisa, mas de forma um pouco... Não, segundo a minha visão, tá? Quero deixar isso bem claro. Aliás, eu quero saber a visão da minha plateia também, se tem alguma dúvida com relação a isso que a gente está apresentando. Eu vou chamar o meu intervalo, tá? Rapidinho, na hora que eu voltar do intervalo, eu quero saber se vocês têm dúvidas aqui com aquilo que a gente está apresentando, tá bom? Eu, se fosse você, não sairia daí. Eu volto já, depois do nosso intervalo. Estamos de volta com o programa Mega Profissionais, hoje falando de vida pós-morte. Eu terminei o nosso bloco anterior falando já das perguntas que a nossa seleta plateia de convidados especiais estaria aqui para abordar os nossos convidados, né? Alguém tem alguma pergunta? Professora Adelaí Batista aqui com a gente hoje. Desencarnar como pessoa já velha, né, que tem que tirar a vestimenta, trocá-la, doente na cama, tudo bem. Você já explicou, mas como fica o suicida? Boa pergunta. Excelente. Olha, o suicida é um clandestino no plano espiritual. É aquela pessoa que vai sem documentação para um outro espaço. Então, a primeira coisa que ele encontra é o desapontamento, porque da vida ninguém sai.
E o que acontece? Esse suicida, que é um rebelde, e é suicida exatamente pelo suprassumo do materialismo nele mesmo, pela falta de fé, porque exatamente não tem essa conexão e essa certeza da ajuda espiritual. Então, em um momento de desespero, que há várias causas de suicídio, ele pode ser provocado, ele pode ser premeditado. Então, esse suicida, ele é acolhido no mundo espiritual, em um local que é chamado o Vale dos Imundos, que é mais imundo do que o Vale dos Imundos do Guiena, lá do lixão de Israel, de Jerusalém, e num profundo sofrimento. Agora, a coisa mais fantástica, Deus é misericórdia. O que existe? Uma falange espiritual que cuida desses seres. E no momento em que chega o arrependimento, em que ele deixa de lado a sua rebeldia, ele é preparado para o retorno. Então, muitas vezes nós encontramos, não é regra geral, pessoas que se colocam numa posição do que se chama de reencarnação completista. Vamos supor, a pessoa teria que viver 80 anos. Aos 50, ela resolve sair da vida e não sai. Então, ela retorna, num primeiro momento, fazendo a limpeza do seu corpo espiritual, para que a área que ela atingiu, ela reencarna, e esse corpo de carne funciona como um exaustor, um mata-borrão, que vai retirar a degringolada que ela provocou no seu corpo espiritual. E ela vai viver, vamos supor, 30 anos. E de repente a gente não sabe por quê. Completar aquela vida que ela deveria ter. É isso. E na visão evangélica, pastor? Olha, a visão evangélica, o evangélico ele é muito eclético nisso, ele tem muitos pontos de vista, né? Eu pensava que era mais definido. Não, suicidou, vai para o inferno. De uma forma geral, seria mais complexo? Na verdade, sim, parece um pouco com o ensino espírita que ela colocou, que tem muitas aulas evangélicas que se você tiver um pastor com o povo tivesse sentado aqui, sim, vai estar no inferno. Eu já conversei com o pastor, por isso eu estou falando isso. Até de certa forma um pouco parece assim. Mais ou menos o que a Elzita Agora, Júlio, né, que eu penso assim um pouco diferente, até falando não só dela, dos meus colegas pastores. Porque é o seguinte, eu acho que não dá para você generalizar tudo. Você tem que ver cada caso um caso. Segundo, porque uma pessoa que está fora de si, vamos supor, uma pessoa que tem profunda depressão, profunda angústia, tomando medicamentos, como eu já perdi um amigo, porque tomava medicamento com um dos efeitos colaterais dele poderia provocar suicídio. Nossa, não, tem remédio que as pessoas tomam e que os médicos não falam porque é uma probabilidade pequena, mas é real. Mas no termo geral, para onde vai? Não, aí é o seguinte, eu falo, cada caso é um caso. Então, por exemplo, na nossa justiça, na lei dos homens, se uma pessoa dessa mata alguém e vai a julgamento, o homem absorve ele, né, a justiça, porque ele não está, né, sob o seu juízo. E Deus que é soberanamente justo e bom. Então, eu não vou falar cada caso, ele vai resolver isso com Deus. Então, assim... Mas nós sabemos que não é bom, né? Não é bom. Agora, correto, claro, né? que nós temos que, de todas as formas, eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, eu estou falando assim, mas também eu não posso agredir os que ficam falando, não, está no inferno, não sei o quê. Não. Isso aí é uma pergunta que ninguém pode... Pastor, depois que se a pessoa for para o inferno, tá? Pelos seus atos ruins, assassino, bandido, criminoso, enfim, se ele foi para o inferno, ele vai ficar lá para a eternidade. Também exemplos de quem foi para Deus vai ficar com Deus, segundo a visão evangélica. Segundo a visão cristã, é isso sim. Agora, as pessoas não vão para o inferno porque matam, roubam, prostituem. As pessoas não vão para o inferno por isso. A Bíblia diz que as pessoas vão para o inferno por negar a Deus, por rejeitar o amor de Deus. A Bíblia diz, lá em João 3,16, que ela cita esse texto, apesar de nós termos uma forma diferente, ela usa a palavra reencarnação, nós chamamos novo nascimento. O que é novo nascimento? Exatamente o que nós chamamos de conversão. Eu era uma outra pessoa, agora sou um outro homem. Tá, na própria vida, né? Na própria vida, exatamente. Então, a Bíblia, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê tem a vida eterna.
né, não entrará em juízo, e não entrará em juízo. Aquele que não crê já está condenado. E é incompatível o amor de Cristo com os crimes, seria isso? Então... A pessoa que tem o amor de Cristo, ela não tem como sair matando exatamente. E roubando ninguém. Então, quando a pessoa sai matando, fazendo tudo assim, não é porque ela porque ela é um pecador, porque ela rejeitou o amor de Deus, e porque ela rejeitou o amor de Deus, ela está fazendo as outras coisas. Ok. Mais alguma pergunta? Por favor. Nathalie. Eu queria perguntar para os dois, né? Eu costumo ter muitos sonhos, assim, com parentes meus, assim, que faleceram, e geralmente, assim, eles dando conselhos, às vezes fazendo revelações. Aí eu queria saber qual o entendimento de cada um dos dois em relação a isso. Seria um aviso, seria um contato pós-morte? O que é isso, né? Agora eu vou pedir só que vocês resumem bem a resposta de vocês. Vamos começar pelo pastor, porque nosso tempo já está esgotado. Ok. Não, com relação ao que você disse, nós cremos o seguinte: nós não podemos dirigir a nossa vida por aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu devo ouvir conselhos, mas eu tenho que tomar cuidado para que tudo aquilo que eu fizer esteja de acordo com a palavra de Deus. Então, às vezes, eu recebo conselhos que não combinam com o que é a vontade de Deus para a minha vida. O que eu tenho que buscar, a Bíblia me ensina a buscar a vontade de Deus. E Deus está pronto a revelá-la para mim a partir do momento que eu queira, que eu busque. Ele vai revelá-la para Então, mim. segundo a sua concepção, a revelação é interessante, bem, né, esse negócio, mas deve se passar por crivo da razão. Porque muitas vezes pode ser sonho mesmo, pode ser apenas uma saudade, às vezes uma questão emocional. Então, tem que se observar com relação à palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus? Também concordo. Vamos pelo conceito. O que é sonho? Seria assim o resultado da recordação de alguma coisa que aconteceu durante o afrouxamento dos laços. O espírito, durante o sono, entra em contato com o plano espiritual e traz, através de reflexos, de mensagens, de quadros, de recordações, o que ele vivenciou nesse momento. E existem sonhos que têm caráter reflexivo, que são o quê? Que são as nossas preocupações do dia a dia. Você está estressado, o corpo relaxado, o espírito libera e continua pensando. Vai projetando o inconsciente também. O inconsciente. Né? Existem sonhos reveladores, que trazem para nós revelações de dificuldades nossas. Existem sonhos premonitórios, que nos mostram o futuro. Agora, tudo deve ser analisado e passado pelo crivo do Evangelho, pelo crivo da razão. Isso é muito importante. Alguém mais uma dúvida? Vânia Guedes, pode falar. Sobre aquela sensação que você passou por aquilo. Está no dia, eu já vi esse lugar, eu sei o que ia falar, eu sei o que a pessoa ia me dizer. O que seria isso? Para a doutrina espírita, pode ser recordações de vidas passadas. É muito comum você... E é reencarnação? Recordações de reencarnações anteriores. Você encontra alguém e se simpatiza com esse alguém. Você chega em uma determinada cidade, puxa, eu conheço. Mas ando aqui como se fosse na minha casa. Pode ser aquele déjà vu que é explicado também pela psicologia, né? Pode isso que, ser. aliás, eu nunca soube bem entender o que é isso. Pode ser. É uma vivência anterior. É uma conexão com uma emoção que você vivenciou. E você traz... Mas nessa vida ou na outra? Pode ser nessa e pode ser na outra. Você, como criança, foi à Fortaleza. E aí, de repente, quando você vê o jogo sendo transmitido lá, nossa, eu conheço essa rua. Tá. Você associa. Você associa, você já tinha esquecido. Assim também, associação. Essa questão a gente encara ela mais como uma questão, como foi dito no final da fala, mais uma questão psicológica mesmo. Déjà vu mesmo, né? Associou aquilo a não atribui questões espirituais. Não, a princípio não. Sim. Até porque há uma diferente interpretação da linha evangélica e da linha espírita, então assim, são pensamentos diferentes. Mas é interessante a gente querer saber também o que a religião evangélica fala. A base, eu acho que assim, por exemplo, vou pegar uma coisa em comum entre as duas religiões, a questão das boas obras, que é tanto muito defendida e praticada pelos colegas espíritas como pelos evangélicos também. Então, as boas ações. As boas ações, né? Então, são as instituições, junto com o católico, que mais fazem por esse país. Seja nas creches, nos orfanatos, nos asilos. O governo depende disso, dessas ações. Basta se os espíritas evangélicos católicos falassem, um exemplo, falassem, então nós vamos fechar todas as nossas ONGs aqui. Esse país
para. Com certeza, não dá conta. Não dá conta. Né? Então, assim, é muito forte o trabalho social dessas instituições. Agora, até mesmo no meio evangélico, há um conceito equivocado de que porque faz parte, né? Então, qual que é? De você achar que se você fizer algo para Deus, você vai receber algo de Deus. É o que nós chamamos de recompensa. Se eu fizer as coisas para Deus, Deus vai me recompensar. Então, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, você vai ver muito isso no meio de comunicação, até mesmo evangélico. Faça isso e você vai receber aquilo. Não é um conceito cristão. Não é um conceito bíblico. Porque a Bíblia nos ensina exatamente o contrário. A Bíblia diz assim, Paulo falando na carta aos Efésios, no capítulo 2, ele fala assim, olha, pela graça vocês são salvos. Quer dizer, o que nos salva, e salvar de quê? De nós mesmos, da nossa maldade, da nossa crueldade. O que nos salva, pela graça sois salvos, é a graça de Deus. Isto não vem de vós. Não é uma coisa que eu posso fazer. Eu não posso fazer nada para ser salvo. É um dom de Deus. Mas fazer as boas ações remete com pontos positivos, não é? Isso, mas eu vou chegar lá. O próprio texto fala, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Aí ele diz, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Porque você já pensou? Vamos assim, só para a gente fazer uma ilustração. Vamos imaginar um céu, um lugar, onde todo mundo chegou lá porque fez a coisa certa. Você fez a coisa certa, todo mundo aqui fez a coisa certa, e nós chegamos lá, então nós chegamos lá porque nós temos direito. Esse lugar não irá ao inferno, porque eu vou defender, eu estou pagando, eu mereci estar aqui, eu mereci. Você comprar um lugar lá. Pronto, aí aquilo vai ficar insuportável. Então o céu não é um lugar de direito. Não é um lugar, ninguém vai entrar no céu e vai dizer, eu entrei aqui porque eu fiz boas obras. Por boas obras, eu mereci. Né? Mas vai entrar pelo quê então? Qual que é a porta de entrada? Exatamente, qual que é a porta? Isso, o texto fala, a graça de Deus, é Deus, não vem de vós, é Deus que nos dá. Então a salvação é um dom de Deus, é Deus que nos salva. Então o céu é um lugar onde vai chegar lá, todo mundo que chegar lá, no nosso conceito cristão, ele chega com consciência, eu sou indigno de estar aqui. Eu só estou aqui porque Deus me amou. O amor de Deus me trouxe aqui, porque se depender de mim, eu não estaria aqui. Mas os espíritos são muito conhecidos pelas obras sociais existenciais, né? Não faz isso entrar no nosso no reino de Deus? Aqui, eu até falei isso para ela, é porque o texto diz assim, ó, não vem de obras para que ninguém se glorie, que não é de obra para que ninguém possa gloriar, porque nós fomos criados por Deus para as boas obras. Quer dizer, então, por que eu devo fazer boas obras, então? Então, por que eu devo fazer boas obras? O texto diz, já que eu tenho essa consciência que a minha vida é para ser vivida em favor de Deus e do meu irmão, então, e que eu fui salvo do meu egoísmo, agora eu estou livre para fazer boas obras, então agora eu faço boas obras. Eu devo fazer o máximo de boas, não esperando receber algo de Deus, a salvação. Aliás, os espíritas falam isso, né? O que sua mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. A esquerda não deve saber o que faz a direita e vice-versa. O que significa isso? Realmente, nós todos aqui estamos pela graça de Deus, que concede a todos nós a chance de sempre recomeçar, e para fazer as boas obras, que não é nada mais do que obrigação, realmente. Quando crianças espirituais, a gente até acha isso, que a gente está fazendo intercâmbio, que a gente está negociando. Uma troca, né? O próprio Paulo fala assim, a fé sem obras é morta. A fé sem obras é morta. Agora, um fato todo mundo que pratica caridade, todo mundo que trabalha assistencialmente, qualquer que seja a religião, a pessoa se sente bem. Sim. Porque é muito bom você fazer o bem, né? Eu sempre tenho uma frase que eu falo, né? Fazer o bem me faz muito bem, né? Porque eu só faço por isso, porque eu acho bom, eu gosto de contato com as pessoas, né? Essa é uma visão. Isso tira o foco do nosso umbigo. Até muita gente fala, nossa, então você vai alcançar um lugar muito bom do lado de Deus. Eu falei, nossa, eu tenho que pagar primeiro tudo que eu devo para ele. Depois começar a querer pedir alguma coisa, porque ele já me deu muita coisa, né? Então eu não tenho condições de pedir muita coisa. O fato é que o assunto realmente rende vários outros programas, mas o nosso programa, infelizmente, o tempo já está esgotado hoje. Foi um prazer conversar com vocês, foi um prazer recebê-los aqui no programa Mega Profissionais, tá? Espero que voltem outras vezes, para que a gente possa conversar mais vezes também. Foi realmente um prazer ter você aqui, Elzita, pastor, também gostei demais da colaboração de vocês. Espero também vê-los outras vezes aqui no programa, tá? Que a gente possa voltar a esse assunto. Se Deus quiser. E, Tancredo, nós queremos agradecer o seu convite, agradecer a plateia, a presença do pastor Júlio. Foi um prazer estar aqui com o senhor, que
Jesus nos permita, que Deus nos conceda novas chances de estarmos juntos. Com certeza, com certeza. E lembrando a todos vocês que estão em casa, tá? É impossível qualquer pessoa buscar a felicidade real se ela não planta realmente coisas boas em volta dela. Eu vejo muitas pessoas, marido abandona lar, mulher abandona a família, abandona filhos, o filho às vezes abandona os pais, sai embora, que eu quero ser feliz. Eu quero ser feliz. Existe muita frase, eu ouço muito, né? Eu vou ser feliz, eu quero ser feliz. Então, meu pai está me incomodando, ele não está me deixando ser feliz. Ou a minha mãe não está, o meu marido não está me deixando ser feliz, né? Gente, é impossível ser feliz deixando um rastro de sofrimento e choro para trás. Porque você deixa um rastro de pessoas que estão chorando, estão lamentando aquilo, e aquilo é impossível qualquer ser humano ser feliz dessa forma. As pessoas creem que é direito dela ser feliz. Quem te disse que é direito seu ser feliz? E o que é ser feliz, pastor? Essa é a grande pergunta. Muitas vezes nós queremos uma coisa que não sabemos o que é. Eu quero ser feliz. O que é a felicidade para você? O que é felicidade para você? O que é felicidade para mim? O que é felicidade para vocês? É diferente? Vem de dentro de cada pessoa? Vem de sentimento de cada pessoa? Então vamos preocupar com relação a isso, tá? Cuidado com ser feliz, porque pode ser que você esteja plantando muito sofrimento para você mesmo. Gente, foi um prazer ter com vocês. Esse é um assunto para um outro programa. Foi um prazer ter vocês em casa mais uma vez com a gente. Um grande abraço para todos vocês de Goiânia e de Brasília que nos acompanham o programa. Espero vocês aqui na semana que vem. Fiquem com Deus.